Meu caro presidente Fernando Henrique Cardoso, com o qual tive o privilégio de trabalhar por vários anos da minha vida, meus caros Armínio, Gustavo, Romero, todos, senhoras e senhores presentes, é um prazer estar aqui com vocês. O tempo é curto, eu vou falar rápido e tentar me ater ao tempo que me foi concedido. O real faz 20 anos do que espero seja uma longa vida como moeda estável e que representa um símbolo crucial do avanço institucional que nós fomos capazes de fazer nesse país. Eu acho que isso, por que digo isso? Porque hoje estou convencido que qualquer governo, qualquer que seja a sua coloração político-partidária, não pode se descuidar do controle da inflação, porque é algo que hoje deitou raízes entre nós. Interessa à maioria é a preservação do poder de compra do salário do trabalhador, é a preservação do poder de compra das transferências diretas de renda, que hoje tem uma grande importância no país. E, portanto, eu espero que o real tenha vindo para ficar, não só pelos próximos 20, mas pelos próximos 40 e 60, com uma moeda da qual brasileiros possam ter orgulho, e não há maneira de fazer isso senão assegurar, em cada governo sucessivo, que ele tem um poder de compra relativamente estável sobre uma enorme gama de bens e serviços. Eu quero enfatizar um ponto aqui que para nós foi sempre muito importante na partida, e foi mal interpretado por muitos que fizeram críticas na partida, dizendo que o real não duraria mais que alguns meses, que era um estelionato eleitoral, que tinha pretensões de curtíssima duração, e nós estamos aqui comemorando 20 anos. Na partida, nós mais diretamente envolvidos na sua criação, lançamento e sua consolidação, para nós a inflação não era um fim em si mesmo, um único objetivo, não era uma estação a que se chegasse e pronto. Me vem à mente com frequência uma observação do Guimarães Rosa, o mestre Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que diz: o real não está na chegada nem na partida nem na chegada. O real se revela, se mostra para a gente, no meio da travessia. E nós tivemos uma longa travessia ao longo desses 20 anos. Não consideramos que o Brasil começou do zero, que, como se diz de outros marcos zeros, uma nova era começou e só ali. O passado, o que veio antes não foi relevante, foi muito relevante, como notou o presidente, as lições e o aprendizado do passado. E, na verdade, eu estou convencido de longa data que a capacidade que uma pessoa, um país, uma empresa tem de olhar adiante depende da qualidade do seu entendimento sobre os mecanismos através dos quais chegou à situação atual. Como eu disse ali, onde é difícil que haja um sentido de saber para onde se vai quando não se sabe de onde se veio, como se veio, e não, é difícil saber também para onde se vai, pode ir ou gostaria disso, não tem uma ideia do passado. Eu acho que esse passado estava lá, e acho que é importante que deitou raízes entre nós também a percepção de que o passado conta e os acertos do passado devem ser preservados. E que o chamado momento presente, na verdade, é um momento de como ficou claro da palestra do presidente há pouco, é um momento de um interminável diálogo entre o passado e o futuro que o país vislumbra para si próprio. E o que nós temos nesse momento presente? Eu vou seguir um estilo Twitter aqui, que eu quero dar uma ideia, talvez seja a única oportunidade que eu terei de falar sobre isso, porque tem um pouco a ver com o passado. Não, o que nós temos hoje, nesse chamado momento presente? Bom, nós temos 20 anos de inflação relativamente civilizada, desde o lançamento do real. Nós temos 20 anos desde que, como notou o presidente, nós restabelecemos o nosso relacionamento com a comunidade internacional. Temos 20 anos de autonomia operacional do Banco Central na condução da política monetária. Existe hoje uma percepção mais ampla que havia no passado no Brasil sobre quão fundamental é preservar a credibilidade da instituição, do Banco Central. Nós temos mais de 20 anos desde que demos início a um processo de privatização e concessão no Brasil, infelizmente interrompido por um longo período e só recentemente retomado. Isso causou problemas sérios, como sabemos todos, ao Brasil. Temos mais de 20 anos desde que demos um salto qualitativo e quantitativo no processo de abertura da economia brasileira à economia internacional. Temos mais de 17 anos desde que resolvemos problemas de liquidez e de solvência bancária
tanto no setor público quanto no setor privado, e desde então não temos tido mais nenhum problema com qualquer banco grande no Brasil. Temos 17 anos que terminamos nas nossas reestruturações de dívidas de estados, 25 e 180 municípios no Brasil, e desde então eles têm estado solventes do ponto de vista de sua situação fiscal. Temos 15 anos feitos em janeiro desse ano de um regime de taxas de câmbio flutuante. Teremos agora, em junho, 15 anos do regime de metas de inflação como regime monetário. Temos quase 14 anos, desde que em 4 de maio de 2000 o Congresso Nacional aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal, definindo a necessidade de respeito à restrição orçamentária nos 3 níveis de governo. Temos 13 anos decorridos desde o início dos processos de transferência direta de renda para populações mais pobres do país, através de inúmeros programas que havia de transferência criados a partir de 2001 e que foram consolidados e ampliados por Lula a partir de outubro de 2003. Eu menciono tudo isso só para enfatizar um ponto que acho que é importante. Qualquer governo, em qualquer parte do mundo, por mais dificuldades que tenha em reconhecê-lo de público, constrói, sim, sobre avanços realizados na vigência de administrações anteriores. O Brasil não é e não será exceção a esta regra. E todo e qualquer governo tem sua cota de acertos, sua cota de erros, um mais, outro menos. O importante é a avaliação que faça a opinião pública, o debate público, em última análise, o eleitorado, da combinação entre os erros e os acertos realizados, olhando o futuro. E olhando o futuro, um ponto aqui que o presidente mencionou que me é muito caro, que eu gostaria de enfatizar. Eu acho que, na linha de olhar para frente, os próximos 20 anos, eu espero que não seja uma esperança insensata e ingênua, que seja possível com um mínimo, eu quero sublinhar, um mínimo de boa-fé, honestidade intelectual, e uma coisa que para mim é importante, dada a nossa tendência, recusa por parte das pessoas que estão empenhadas em buscar as convergências possíveis, a recusa em aceitar rotulagens destituídas de significado. Adjetivações que nada querem dizer, a não ser procurar estimular militâncias em certo tipo de audiências e estimular formas estereotipadas de não pensar. Eu acho que nós temos uma obrigação, todos nós que participamos de alguma maneira no debate público, em, de novo, boa-fé, honestidade intelectual e recusa de rotulagens, buscar as convergências possíveis de encontrar. E eu estou convencido que existem convergências possíveis entre pessoas de boa-fé, ainda que não tenham exatamente a mesma persuasão política. Já o fizemos no passado e não vejo por que não seja possível, desejável e necessário fazê-la no futuro. O tempo é curto, mas eu queria mencionar algo que tivemos uma divisão de tarefa aqui, em que outros falarão, e muito melhor do que eu jamais seria capaz de fazê-lo, sobre questões de política macroeconômica na situação atual. O que eu chamo tudo é gradual na vida, mas são as urgências do gradualismo na área de política macroeconômica. Eu quero aproveitar para levantar questões que me parecem as fundamentais, que estarão conosco ao longo dos próximos 20 anos e que terão que ser enfrentadas, como notou o presidente Fernando Henrique Cardoso. E elas são mais de médio e longo prazo, e precisam ser entendidas para que se entenda as dificuldades em superá-las, ainda que seja necessário fazê-lo. Eu chamei a atenção num artigo recente para um fato que o Brasil tem hoje a 4ª maior população urbana do mundo, depois de China, Índia e Estados Unidos. Mas, mais importante, essa população aumentou em mais de 150 milhões de pessoas em apenas 60 anos. Outros 3 países talvez tenham feito isso nesse período. É evidente que essa enorme urbanização, num período tão curto de tempo, ele, juntado às nossas evidentes carências e mazelas sociais acumuladas durante muito tempo, elas são de enorme magnitude, dimensão, e elas se expressam, como é próprio em democracias, através de demandas sociais por mais e melhor educação, mais e melhor saúde, mais e melhor segurança, mas também demandas sobre capital físico, infraestrutura urbana, capital social urbano nas áreas de transporte, energia, saneamento. O Norberto Bobbio
tem grandes admiradores aqui, dizia que a diferença entre um regime democrático e um regime autoritário é que no regime democrático as demandas, por ser democráticos, se expandem livremente e colocam questões para governos. E o governo é obrigado a seguir processos legais, lidar com o Congresso, com o Judiciário. A velocidade de resposta a essas demandas, por vezes, é mais demorada do que seria desejável. Já um governo autoritário, por ser autoritário, pode manter sob controle a expressão aberta de certo tipo de demandas e, ao mesmo tempo, por ser autoritário, também pode responder mais rapidamente às demandas que deseja ver atendidas. Nós já vivemos isso Então, obrigado. Já vivemos isso no passado no Brasil. O problema que eu acho que é uma das questões centrais que nós temos no curto, no médio e no longo prazo no Brasil é que, por força da tradição, existe no Brasil uma ideia, e é uma ideia força, que vem do Brasil profundo, é que todas essas demandas, tanto as sociais quanto as por infraestrutura urbana, são tidas todas como altamente intensivas em Estado, uma expressão que eu já vi várias vezes e continuarei ouvindo durante muito tempo. E que, porque essas demandas, que precisam ser atendidas de alguma maneira, são intensivas em Estado, este precisa tributar, se endividar, gastar, transferir os recursos assim obtidos, e eles sempre serão escassos em relação às demandas. Existe um problema central que é de entender por que existe intenções de gasto em consumo e investimento público e privado que excedem a capacidade de resposta da oferta doméstica, pelo menos no curto prazo, que exigem oferta externa, déficit de balanço de pagamentos em conta corrente, além de colocar pressões inflacionárias em setores que não podem responder, que são sujeitos a algum grau de competição interna. Exige um entendimento desse problema, apostas na demanda, que partem do pressuposto que a oferta sempre responde à demanda expandida por vários instrumentos. Existe uma importância de entender esse mecanismo. E existe uma questão fundamental, que além de mais clareza nessa discussão, de que o nosso nível de gastos é muito alto em relação a qualquer comparação internacional com o país de desenvolvimento, que a sua composição é precária em relação à composição consumo e investimento, estou falando de gasto público, né? E que a sua eficiência deixa e muito a desejar. E o mesmo se aplica da área da tributação. A carga tributária é muito alta por qualquer comparação internacional, a sua composição deixa a desejar do ponto de vista de sua contribuição para o crescimento e investimento, e a sua eficiência é precária. Além dessa questão, isso remete naturalmente à questão da discussão de prioridades no uso de recursos escassos. E estamos vendo, não tenho tempo para mostrar exemplos aqui, mas são números, há prioridades que estimulam o maior crescimento e outras que o inibem. Há prioridades que podem reduzir desigualdades e outras que podem contribuir para o seu incremento. A questão não é sobre a necessidade de Estado, essa discussão é espúria, a meu ver, no Brasil, mas é sobre a forma com a qual diferentes governos específicos atuam em áreas específicas que devem ser discutidas em detalhe. O outro desafio de longo prazo, eu estou chegando ao final do meu tempo, mas eu não queria deixar de mencionar, vem da extraordinária velocidade da transição demográfica no Brasil. A nossa população crescia nos anos 50 a mais de 3% ao ano. Na virada dos 70 para os 80, estava crescendo a mais de 2,5% ao ano. Hoje está crescendo a 0,7%. Na próxima década vai crescer a 0,4 alguma coisa. Na década dos 40, só a população de mais de 60 anos no Brasil estará aumentando. Hoje, nessa década que nós estamos agora, a população de 0 a 29 já está diminuindo, como proporção da população total. Na próxima década, dos 20 aos 30, a população até 39 anos estará diminuindo também, e assim por diante. Como escreveu Jean Biagi, Fábio, num artigo recente, é um desafio cujas dimensões ainda não foram percebidas pela opinião pública e, o que é mais grave, diz ele, nem tampouco pelo governo. E ela tem profundas implicações que não é que vão se colocar daqui a 2, 3 décadas à frente. Ela já se coloca hoje em questões de mudanças que estão ocorrendo no mercado de trabalho, na população ocupada, nas pessoas que estão postergando o seu ingresso no mercado de trabalho porque tem uma gama enorme de incentivos para continuar estudando, que não é necessariamente mal. Mas há um problema sério na educação brasileira. Para quem está preocupado com distribuição de renda e desigualdade, a equalização de oportunidades, que é o fundamental, se faz lá na partir
partida, nos anos iniciais. Não se consegue mais fazer equalização de oportunidades no âmbito universitário, quando o aluno chega lá com todas as deficiências acumuladas do pré-fundamental, do fundamental, do médio, que é uma carnificina no Brasil, e de um curso universitário nem sempre de qualidade adequada. Esse é um ponto central para quem está preocupado realmente com questão de desigualdade e equalização de oportunidades, fazê-lo lá onde importa. Meu tempo está acabando. Eu só queria terminar dizendo que a agenda para os próximos 20 anos, com um real estável em termos de poder de compra no Brasil, isso é um ponto não negociável, que tudo é gradual na vida, mas há urgências no gradualismo. Mesmo sabendo que tudo é gradual, é preciso, através do debate público, uma capacidade de identificar quais são os passos que podem ser dados agora, que podem ajudar a construir os passos subsequentes. Portanto, há certas urgências em encontrar o rumo, o caminho que depende de dizer o que é prioritário agora, nesse momento. Quando tudo é prioritário, nada é prioritário. E esse é o grande desafio que nós estamos nesse momento, e eu acho que o presidente Fernando Henrique tem toda a razão. É um momento daqueles que um país toma decisões que vão afetar não só o próximo ano, a próxima eleição, os próximos 4 anos, mas os próximos 20. E sobre isso vocês ouvirão as pessoas competentíssimas que falarão a seguir. Eu paro por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima. O ministro cumpriu rigorosamente os 15 minutos, não parece, mas foram 15 minutos. Doutor Loyola, agora. Meu caro presidente Fernando Henrique, ministro Pedro Malan, Armínio, Cristiano Romero, senhoras e senhores, prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Prazer estar nesse seminário que, mais do que comemorar os 20 anos do Real, pretende discutir o futuro, né, o que nos aguarda nos próximos anos. No título desse painel aqui, está mencionado a seguinte frase: discutir a construção e eventuais desconstruções das instituições monetárias e fiscais. Construção e desconstrução, instituições monetárias e fiscais. É nisso que eu vou concentrar a minha apresentação. Primeiro, como foi dito aqui pelo presidente e pelo ministro Malan, o processo de construção de instituições no Brasil, em particular as instituições monetárias e fiscais, foi um processo longo, é um processo que não começou ontem, não é coisa de um governo, não é coisa que nunca se viu nesse país, não é? É um processo que vem já de longa data. E tem alguns marcos, né, que a gente não pode deixar de mencionar na construção dessas instituições. A gente pode voltar até lá 1946, por exemplo, na criação da SUMOC, né? Se fala do Banco Central, a criação do próprio Banco Central em 1964, o fim da conta movimento, criação da Secretaria do Tesouro, lá no final dos anos 80, transferência das funções de fomento do Banco Central, a liberalização do mercado cambial brasileiro, também começado no final dos anos 80, início dos anos 90, a renegociação da dívida externa, que já também foi mencionado aqui, o disciplinamento da atuação dos bancos públicos, em particular dos bancos estaduais e a sua privatização, né? A criação, o próprio Plano Real, a estabilização da economia, a criação do Comitê de Política Monetária, o saneamento do sistema financeiro, em 1995, o regime de metas para a inflação, a lei de responsabilidade fiscal, enfim, poderíamos mencionar aqui uma série de marcos que representaram esse processo de construção das instituições monetárias e fiscais no país. E a construção, e essas instituições asseguraram ao país, nos últimos anos, uma economia estável, asseguraram uma eliminação de duas vulnerabilidades tradicionais, vamos dizer assim, no Brasil, que é
de um lado, o risco de insolvência da dívida interna, né, uma trajetória, o risco de uma trajetória não sustentável do endividamento público, e a vulnerabilidade, a chamada vulnerabilidade externa, né. Todos aqui se recordam quando as palavras-chave que a gente ouvia, normalmente, era a questão, o problema da dívida externa, o famoso problema da dívida externa, e o problema da dívida interna, né. Frequentemente, em palestras, eu era perguntado, e aí, o que você acha? O Brasil vai ter um calote na dívida interna? O governo vai deixar de pagar os seus compromissos? Isso tudo foi afastado do horizonte, né, graças a essas instituições e as políticas que foram implementadas, principalmente a partir do Plano Real, né. O Brasil, também, a partir daí, adquiriu condições e capacidade de ter políticas contracíclicas, né. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2008, quando, quer dizer, o Brasil se ouve muito bem diante de uma crise externa de grandes proporções. Enfim, todo esse processo de construção ocorrendo ao longo de todo esse tempo. E a desconstrução? Será que nós estamos diante de um processo de desconstrução? Houve desconstrução dessas instituições ao longo dos últimos anos, né? Eu diria que nós começamos, eu diria que sim, eu acho que nós, eu diria que houve retrocessos. Não é que essas instituições tenham sido derrubadas, não é que elas estejam em escombros, né? Mas eu acho que houve, é importante salientar que houve, sim, retrocessos, e que nós devemos inicialmente retomar o fio da meada que foi perdido lá atrás. Quer dizer, é preciso consertar claramente aquilo que foi feito de errado para que a gente retome um processo de construção institucional, que não estava completo, lá em 2002. Né? Muita coisa ainda tinha que ser feito, havia muitas avenidas ainda a serem percorridas. Mas a verdade é que, principalmente a partir da crise de 2008, o Brasil começou a namorar, né, com a flertar e até adotar mesmo políticas, vamos chamar assim, na falta de outro rótulo, de políticas muito heterodoxas, de ações heterodoxas de política econômica, que não tinham nada de novidade. A rigor era a volta ao passado, né? Volta àquilo que o meu xará ali, Gustavo Franco, gosta de chamar de inflacionismo brasileiro, né, que sempre existiu. E é interessante que as respostas, isso começou em 2008, porque dada as características e dimensões da crise de 2008, nós tivemos no mundo desenvolvido, principalmente, respostas heterodoxas de governos e bancos centrais, né? Respostas, eu diria, não heterodoxas, mas respostas muito específicas a uma situação realmente também muito peculiar, e uma situação, se não inédita, pelo menos situação de raríssima ocorrência. Quer dizer, essas respostas dos bancos centrais, dos governos, representadas por expansão fiscal, expansão dos balanços dos bancos centrais, etc., serviram de pretexto aqui no Brasil para que a gente começasse a demolir, né, as políticas econômicas responsáveis que, até aquele momento, vinham assegurando ao Brasil uma trajetória de estabilidade monetária. No plano macro, né, eu menciono especificamente a ideia fundamental que foi expressa claramente de obter a qualquer custo, né, a redução dos juros e a depreciação do câmbio. Isso foi chamado, num artigo bastante emblemático, publicado em dezembro de 2012, né, da lavra do ministro Guido Mantega, que ele chamou a nova matriz econômica. Então, o Brasil, naquele momento, estava vivendo o primeiro ano de uma nova matriz macroeconômica que tinha como objetivo imediato a redução dos juros e a depreciação cambial. E, a partir daí, eu acho que nós tivemos um acúmulo de erros sucessivos, né?
o superávit primário foi reduzido, perdemos a transparência na política fiscal, adotamos uma contabilidade criativa, né? Reduzimos artificialmente as taxas de juros, relativizamos, se é que a gente pode usar esse termo, o conceito de meta para a inflação, né? Houve intervencionismo exagerado no mercado de câmbio, criando incertezas para os agentes econômicos, uso abusivo dos bancos públicos com repasse de recursos do Tesouro Nacional, aumento excessivo do intervencionismo no domínio econômico, protecionismo comercial, política de campeões nacionais, etc., etc. E qual é o resultado disso? Deu errado. Só podia dar errado. Deu errado, era algo testado pelo Brasil, inclusive. Essa receita já tinha dado errado no passado, não tinha por que dar certo agora. Resultado disso, baixo crescimento, inflação elevada, perda de credibilidade, risco de rebaixamento da nota de risco do Brasil, nós estamos diante disso. Enfim, podemos citar aqui uma série de consequências. Eu acho que a principal dela é essa armadilha que o Brasil está hoje de baixo crescimento, né? Que tem a ver justamente com com esses retrocessos, mas também tem muito a ver com a falta de avanços, né? Com uma ideia de que estava tudo pronto e que não se necessitava avançar. Eu sempre digo o seguinte: em 2002, os mercados ficaram muito em polvorosa diante da possibilidade, né, de ser eleito o candidato do PT, depois presidente Lula. Houve todo aquele frenesi nos mercados, acalmado em algum momento com a carta aos brasileiros, e depois o governo se mostrando, pelo menos no início, o governo Lula, bastante responsável do ponto de vista macroeconômico. Mas eu dizia que, naquele momento, em 2002, havia a percepção de que o novo governo petista poderia arrancar todas aquelas árvores que haviam sido plantadas, né, e virar de cabeça para baixo tudo que havia sido feito. Privatizações, etc., etc. Na realidade, o que nós não vimos foi que o governo Lula foi inteligente nesse nível. Ele não derrubou as árvores, ele foi muito bom para colher os frutos. Colher os frutos, uma beleza. Sabe? Foi aquele agricultor muito bom na colheita. Agora, será que ele plantou alguma coisa? Muito pouco. Mas tudo bem, pelo menos as árvores estavam preservadas. De 2008 para cá, nós começamos a, se não arrancar as árvores, pelo menos a cortar as raízes das árvores, cortar a folha, enfim, criar uma situação em que essas árvores, em algum momento, acabarão morrendo, né, por falta de cuidados, vamos dizer assim. Eu acho que essa é a situação que nós estamos hoje, né? E aí eu começo a falar do futuro, quer dizer, como é que a gente vê o Brasil nos próximos anos, e eu vou me ater mais às questões aqui relacionadas à política macroeconômica. E o futuro? Eu acho que a primeira coisa do futuro é meia volta a volver. É abandonar tudo de errado que foi feito e retomar o fio da meada que foi perdido em algum momento lá em 2006, 2005. Né? Eu acho que no campo macro é preciso restaurar plenamente as políticas responsáveis, né? Tanto no campo fiscal quanto no campo monetário, principalmente no campo fiscal, né? Eu acho que houve um enfraquecimento das instituições fiscais do país nos últimos anos. Preocupa muito, por exemplo, um certo enfraquecimento que houve na lei de responsabilidade fiscal, né? Nós estamos vendo hoje os estados voltando a se endividar, né, de uma maneira mais livre. A perda de transparência, como eu disse, na execução dos orçamentos da política fiscal. E além dessa retomada de credibilidade, a gente precisa avançar mais, né? Nós precisamos criar um quadro institucional que seja capaz de sinalizar melhor as trajetórias de longo prazo da política fiscal, né? A questão de adoção de metas orçamentárias de médio prazo, a questão da orçamentação, a questão dos cenários macroeconômicos para fazer previsão das receitas orçamentárias de uma maneira mais realista, independente.
mudanças legais, né? Nós ainda estamos na contabilidade pública usando a Lei 4.320, de 1964. Enfim, uma série de mudanças, de avanços que precisam ser feitos na área fiscal para poder, de fato, introduzir maior previsibilidade e credibilidade a essas políticas. Né? Doutor Loyola, Oi? seu tempo já está... Quase outro. Estou terminando. Não, pois a gente pode também, nas Ok. perguntas, nas provocações, eu vou falar provocar vocês sobre o futuro. Tá bom. Então, eu já estou terminando, assim, 2 minutinhos. Precisamos, enfim, a reforma tributária, eu vou falar aqui, então depois a gente fala. A reforma da Previdência, o ministro Malan falou aqui da situação das mudanças demográficas. A questão da autonomia formal do Banco Central é um fio da meada que precisa ser retomado. E, evidentemente, outras políticas que precisam ser retomadas, reforma do Estado. O Estado, houve um retrocesso muito grande em termos das instituições do Estado também, agências reguladoras, etc. Reforma financeira, né, fundos de poupança compulsória, a abertura da economia precisa ser retomada e reforçada. Enfim, eu acho que as instituições monetárias e fiscais resistiram razoavelmente até aqui, estão meio manquelas, vamos dizer assim, estão mancas, né? Mas tempo ainda, há tempo para serem reparadas e, vamos dizer, não digo reconstruídas, mas pelo menos você se conseguir avançar mais nesse processo de desenvolvimento institucional. Obrigado. Bom dia. Agradeço o convite, os organizadores, e vou então direto aqui aos meus 15 minutos, que o nosso moderador é duro. Enfim, indo direto ao ponto. Hoje a minha leitura que a economia brasileira vive um momento de grande frustração e de grave perigo. É verdade que os problemas, como disse o Gustavo, eu vou repetir muito, você disse aqui, Gustavo, mas tudo bem, vou parar de falar isso, então já está registrado uma vez, as outras eu vou seguir. Mas que os problemas de hoje vêm, na verdade, desde o segundo mandato do presidente Lula, quando se abandonou um modelo mais equilibrado na direção de o que hoje se chama aí da nova matriz, caracterizada por uma política macroeconômica mais frouxa, muito foco no consumo e em transferências e pouco foco na produtividade em geral. Vem ocorrendo também, especialmente no período mais recente, inúmeros problemas e questões de natureza mais microeconômica, tais como um maior intervencionismo, protecionismo, e também grande incerteza e erros de natureza regulatória, como demonstram assim, claramente hoje as crises e os riscos que nós estamos correndo nos setores especialmente de energia, mas também de petróleo. Mas o tema hoje, pelo menos o meu hoje, é mais macro. Afinal de contas, é um evento para comemorar os 20 anos do Plano Real. E então eu vou focar nisso. Daria para falar horas aqui sobre esses assuntos todos. E eu começo com uma breve revisão da política macro do governo atual. E são 3 pontos, meu resumo. Né? Primeiro, a menor disciplina e perda de transparência da política fiscal. Está aí, visível a olho nu, com perda de credibilidade, inclusive ameaça de rebaixamento. Vamos dizer, algo que parecia algo do passado. Né? Segundo, o abuso das instituições financeiras oficiais, com impacto negativo não apenas macro, esse regime macro tanto quanto esquizofrênico,
mas também, a meu ver, de grave impacto distributivo e alocativo, com consequências sérias para a produtividade. Nesse ponto, a economia macro não é diferente da economia das empresas e até das famílias. Se o dinheiro for mal investido, dá problema. Então, essa questão da intermediação financeira é muito importante. E terceiro, o momento também deixa muito claro que há na política monetária um grau enorme de voluntarismo que fracassou, infelizmente foi revisto recentemente, mas não sem danos à credibilidade construída ao longo de 4 mandatos presidenciais. Eu vivi um desses, tive a sorte de trabalhar com o presidente Fernando Henrique, com o ministro Pedro Malan. Posso assegurar a vocês que, mesmo nos piores momentos, o Banco Central teve toda a liberdade para trabalhar com uma visão de longo prazo e isso é essencial. É, portanto, um quadro de muita incerteza, esse que nós vivemos. Ele desembocou, não surpreendentemente, em um desequilíbrio entre demanda e oferta, e com problemas dos dois lados, também, como já foi dito aqui, e com elevação do prêmio de risco que todos pagam na economia, a começar pelo governo, a ponto de nós termos hoje um juro real de longo prazo, medido aí pelos os títulos indexados do governo, as NTN-Bs, de 7%, que é realmente um juro astronômico. Os resultados desse conjunto aí de políticas macro é bem previsível. Muitos de nós, inclusive, se manifestaram a respeito disso em 2010, 2011, isso já estava sinalizado. E aqui eu listo apenas, também a título de resumo. Em primeiro lugar, um baixo e extremamente frustrante baixo nível de investimento no Brasil, que tem carências cada dia mais gritantes. 2, uma inflação elevada, apesar de manipulada. E aqui, com destaque para os controles sobre preços dos combustíveis, que é um crime, além de microeconômico, ambiental também. Idem para as tarifas de energia. O Brasil vive hoje uma ameaça seríssima de problemas nesse setor, apagões, racionamentos, etc. E, no entanto, o preço é subsidiado. As tarifas de ônibus também têm sido tabeladas e assim por diante. E, apesar disso, a inflação tem ficado em torno de 6%. Em terceiro lugar, estamos entrando no 4º ano de crescimento baixo, uma média esperada em torno de 2% para esses 4 anos, incluindo esse ano de 2014. Quinto, também uma consequência livre-texto dessa situação de excesso de demanda, vazando não só para a inflação, mas também para a área internacional, para o balanço de pagamentos. Temos um déficit em conta corrente, a despeito de um período longo de ganho nos preços de exportação, que vai se aproximar provavelmente de 4% do PIB esse ano. E isso num momento perigoso, na medida em que pode estar chegando o fim do longo período de taxa de juros zero nos Estados Unidos e há também hoje no ar um elevado grau de receio com relação aos desafios que a China também tem que enfrentar. É um quadro, portanto, bastante complicado. Alguns alegam que esse quadro é ruim, mas não catastrófico. Muita gente que eu respeito dizendo isso. E eu tendo a concordar quando olho apenas para a foto. Mas, infelizmente, quando olho para o filme, para a tendência, eu temo que realmente não haja qualquer espaço para displicência, para qualquer tipo de relaxamento com relação a isso que nós temos hoje.
O fato é que os riscos são, sim, muito elevados e o cobertor está curto, curtíssimo em muitas áreas. Também não tenho tempo para me alongar aqui sobre isso. E a resposta, então, a pergunta, perdão, é o que fazer. E eu vejo uma resposta em duas dimensões. Uma mais do dia a dia, da gestão pura e simples falando aqui do caso macro apenas, do chamado tripé, atingindo, de fato, as metas, né? Primeiro, de inflação, segundo, de superávit primário, sem artifícios, né? Em ambas as frentes. Esse passo enfim, é mais direto, embora a parte fiscal nunca seja fácil. Mas, além disso, além do respeito ao tripé na gestão do dia a dia da política macro, eu penso que, até em função desse medo que eu, pelo menos, vivo hoje, aqui, diante desse quadro, de reforçar o que nós poderíamos chamar, os economistas gostam de chamar, do regime macroeconômico. Eu digo regime pensando em instituições, pensando em regras mais firmes, mais formais. E eu gostaria, então, de falar sobre esse tema no tempo que me resta. Que ainda acho que é razoável. 3? Não, depois a gente continua. Não. Eu falei uns 5. Olha, o ministro Pedro Malan mandou dar mais 5, então. Quem sou eu para desobedecer o ministro Pedro Malan? Só para eu saber quanto tempo que eu já falei. Você falou 14. Estou lascado. Então vamos lá. Então, primeiro, o regime monetário. Eu penso que nós temos que recuperar o foco no centro da banda, da meta de inflação, mas acredito que, uma vez atingida essa meta, seja, sim, eu recomendo uma modesta e gradual redução da meta de inflação, na direção de níveis mais civilizados. Acho 4,5 muito alto. Segundo, eu defendo a formalização da autonomia operacional do Banco Central. Eu penso que os benefícios desse modelo de autonomia naturalmente, para cumprir certos objetivos, no caso do Banco Central, as metas de inflação, zelar pela estabilidade financeira e tentar suavizar também o ciclo econômico. Esses benefícios são comprovados e pela experiência internacional, e é claro que ele tem que vir acompanhado de transparência e prestação de contas. Passo agora, então, ao regime fiscal. O regime fiscal, eu vou mencionar 3 pontos. Primeiro, eu creio que nós temos que definir metas plurianuais que tenham por objetivo, isso já existe no papel, de reduzir ou pelo menos estabilizar a relação dívida-PIB ao longo do tempo. É fundamental que a despesa primária seja definida sem artifícios, consolidando todos os subsídios. E eu acredito também que na política fiscal deva haver espaço para acomodar as flutuações econômicas. Segundo, eu defendo um limite formal para a relação gasto público-PIB. Isso significa que, na prática, o gasto do governo deveria crescer menos do que o PIB. Esse é aquele modelo, enfim, sem comentários. Esse é um limite, a meu ver, essencial, é uma condição sine qua non para que haja a democrática disciplina de se definir prioridades, avaliar políticas públicas, testar o que serve, o que não serve e fazer a coisa direito. E também para estancar o crescimento da nossa já bem elevada carga tributária. Não é possível falar de redução da carga tributária, fora algum discurso populista, sem falar também de controlar o gasto. E eu acho que a coisa começa pelo gasto, tá? Até por prudência. Terceiro e último, eu acredito que é também importante nós termos um limite não apenas para a dívida líquida do governo federal, mas também para a dívida bruta, tendo aqui como objetivo também reduzir subsídios, que eu, enfim, de qualquer maneira, insisto, tem que fazer parte do orçamento, e também melhorar a qualidade da intermediação financeira e reduzir risco também na economia. Para concluir, rapidamente, eu acredito que os equívocos da política econômica vêm custando caro ao Brasil e temo pelo nosso futuro.
São falhas de desenho e de gestão. Os resultados estão aí. A inflação alta, apesar de reprimida, crescimento baixo, crises as mais variadas de infraestrutura, de energia, dos serviços públicos, crise da qualidade, como disse o presidente, sobretudo. E acho que é importante uma resposta. Eu realmente acredito que a resposta precisa ser institucional. E eu creio que esses pilares que eu apresentei aqui seriam capazes de promover uma virada definitiva do lado macroeconômico, o que zelaria pela perenidade da nossa moeda, do real, e também contribuiria imensamente para que o Brasil reencontre uma trajetória de crescimento com justiça social. Obrigado aí pelo tempo.